Salve investidores, bora fazer um react, pessoal. A Louise Barsi, né, que é a filha do Luiz Barsi Filho, o maior investidor, pessoa física da nossa Bolsa de Valores brasileira, deu uma entrevista aqui para o canal CNN, né, a entrevista pautada aqui em diversos assuntos que a gente aborda aqui no nosso canal no dia a dia, e a gente vai comentando sobre alguns aspectos. Lembrando que a entrevista na íntegra vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá, vai ser bem bacana, pessoal. Da AGV. Tudo bem, Luiz? Obrigada. Só parando aqui, né? Mal começou, já estou parando, porque a entrevistadora já começou falando errado, né, pessoal? Falou que a Louise Barsi é sócia da AGV e, na verdade, ela é sócia da AGF, né? Ações Garantem um Futuro. Muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente, Luiz. Muriel, todos os telespectadores CNN, muito obrigada aí pelo convite. Vamos falar sobre dividendos. Vamos falar então. Quero começar entendendo quais são os setores nesse momento que vocês estão indicando que devem pagar mais dividendos em 2025 diante de um cenário aí que está preocupando tanto os investidores. Olha, Muriel, acho que a sua pergunta é bastante importante, né? E geralmente nessa época do ano me fazem muito, né? O que vai pagar muitos dividendos em 2025? O que vai pagar mais em 2025? As pessoas só querem saber disso. Quais são as ações que vão pagar mais dividendos em 2025? Mas, na verdade, pessoal, você tem que comprar empresas, né? Colocar empresas dentro da sua carteira pode trazer uma sustentabilidade de dividendos, né? E de crescimento patrimonial por um longo tempo, né? E não somente em 2025. Então, tem que ter muito cuidado com isso para você, de repente, não colocar uma ação na sua carteira que vai pagar um dividendo alto em 2025, mas por conta de algum efeito não recorrente, um efeito extraordinário que pode acontecer dentro do ano de 2025 especificamente com a empresa, tá bom? Mas na verdade a gente busca empresas que não só vão pagar bons dividendos no próximo ano, mas que tenham um histórico longo de entrega, né? Ou seja, um histórico de minimamente na nossa estratégia 6% ao ano em bons dividendos, né? Isso evita que o investidor caia na cilada do dividend yield alto. A gente tem que lembrar que o dividend yield é uma métrica em função do dividendo pago e o preço durante 12 meses do ano, né? Então é uma janela muito curta para você analisar se uma empresa é boa ou não, mesmo que seja pela métrica dos dividendos. Foi o que ela falou, o dividend yield é uma métrica dos últimos 12 meses, né? Nunca se analisa uma empresa baseado somente em uma métrica. Para fazer uma boa análise de uma ação, são vários pontos, né, que a gente precisa analisar. Então, acho que repetindo um pouco da sua fala aí, pouco antes de eu entrar, eu acho que esses setores para 2025 são os mesmos que se beneficiam em épocas de crise, como a gente já viu no histórico, né? Então, bancos, setores de energia, seguros, saneamento e telecom, são empresas que geralmente sobrevivem muito bem em épocas mais turbulentas, como essas que a gente deve viver ao longo de 2025. Né? Então, se você é um iniciante ou até um investidor mais avançado, eu começaria por aí, né? São empresas que geralmente têm ali as suas receitas corrigidas por inflação, são empresas cujas margens são mais generosas, né? E são empresas também que têm market share, poder de preço, né? Poder de mercado, então tudo isso facilita boas distribuições mesmo em anos considerados mais difíceis aí para a Bolsa. Que são as empresas perenes, né? Que tanto a gente fala. Bancos, energia, saneamento básico, seguros, telecomunicações, tá? São empresas, cara, que estão no seu dia a dia. Mesmo que você faça uma viagem de 30 dias, deixe sua casa fechada, por exemplo, quando você volta, a conta de energia tá lá para você pagar. O seu cartão de crédito tá lá para você pagar. As pessoas são quase que obrigadas a pagarem os boletos dessas empresas. Então, são empresas que são muito interessantes, principalmente para os investidores iniciantes. Vejo muita gente começando com empresas de commodities, por exemplo, Vale, Petrobras. Não que essas empresas sejam ruins, mas são mais complicados de você acompanhar os negócios de uma Vale, de uma Petrobras, de uma CSN Mineração, porque são empresas ligadas à China, a dólar, ou seja, elas não estão ali enraizadas no seu dia a dia, né? E fica mais complicado acompanhar. Que a gente estava olhando as pesquisas recentes feitas pela AGF, inclusive, Luiz, que mostra o quê? As empresas que mais aumentaram o dividendo nos últimos 5 anos, corrigido pela inflação, tá? E aí vocês citam principalmente as empresas que são bancos ou então se beneficiam do crescimento do setor financeiro. E aí é interessante a partir dessa fala que você traz pra gente, que também são empresas que se beneficiam diante de um cenário aí como o que a gente está vendo, né? Exatamente. Esse estudo é bastante interessante. Na verdade, é um estudo que a gente tropicalizou da Bolsa Americana, são as chamadas Dividend Aristocrats, né? É difícil a gente importar esse estudo igual é feito lá fora, porque esse estudo leva em
consideração a base crescente de dividendos anual nos últimos 25 anos, né? A gente deve lembrar que a nossa bolsa é um pouco mais jovem do que a bolsa americana e a gente tem aí pelo menos 30 anos de dados confiáveis, né, desde 94 no Plano Real. Então a gente considerou nesse estudo, né, das aristocratas dos dividendos na primeira edição aqui do AGF neste ano de 2024, os últimos 5 anos como base de comparação de empresas que, além de nominalmente terem aumentado os seus dividendos todos esses anos, tenham também aumentado os dividendos corrigidos por inflação. E olha só que curioso, de 400 empresas listadas, apenas 8 empresas figuram nessa seleta lista, né? Lembrando que não necessariamente são as empresas que mais pagaram dividendo, o dividend yield não foi um critério, simplesmente a gente utilizou a base de dividendos crescentes nos últimos 5 anos. Pessoal, parei um pouquinho o vídeo, né? Porque eu peguei aqui a listagem das 8 empresas aristocratas que ela menciona aqui no vídeo, que é, em primeiro lugar, Banco do Brasil, Localiza, né? Rent 3, BTG Pactual, VEG, TIM, Tegman, CSU Digital e Schurz. Essas são as 8 empresas que ela menciona que vem crescendo os seus dividendos nos últimos anos. É muito legal, né, a gente ter essa listagem. A ideia da plataforma AGF, da Luiz, é todo ano divulgar essa lista para incentivar que as empresas melhorem os seus dividendos para que possam entrar nessa listagem, né, que seja uma listagem bem considerável no mercado, né, com bastante referência. E o interessante é que essa listagem, pessoal, ela não considera o dividend yield, né, ou seja, nem todas as 8 ações que a gente menciona aqui tiveram um dividend yield acima de 6%, né? Muitas dessas empresas tiveram dividendos bem pequenos, mas elas vêm crescendo seus dividendos ao longo do tempo, tá? Pode ser que em algum momento elas ultrapassem os 6%. Destaque aqui é o Banco do Brasil. Vem crescendo seus dividendos ao longo do tempo e, além disso, vem pagando acima de 6%. Na verdade, muito mais que acima de 6%, né? O Banco do Brasil hoje está aí na casa dos 2 dígitos, né? Duplo dígito. O setor bancário aí foi um grande destaque, mas eu queria chamar a atenção justamente para a nossa métrica, que é a média ou a mediana dos últimos 6 anos, né? A única nessa lista que passaria no nosso crivo tanto setorial quanto de um dividend yield mínimo de 6% nesse período seria justamente a do Banco do Brasil, né? Que é uma empresa líder aí, principalmente no segmento rural, enfim, então um dos grandes bancos aí e um nome já conhecido dos investidores que gostam de dividendos, né? É uma boa dica aí pro pessoal. E vou aproveitar para pedir mais dica também, porque a gente sabe nesse momento que a gente está acompanhando, muita gente está falando, olha, a bolsa tá barata, é momento para investir em ações, mas para quem está começando, não sabe por onde começar, qual seria o principal foco diante desse cenário, dessa perspectiva que tem assustado, um dólar que está em alta e, para além da inflação, juros também elevados, com perspectiva de aumentar nas próximas 2 reuniões, como também o Banco Central disse agora recentemente que vai acontecer se nada mudar. Lembrando que a gente tem reunião do cupom agora, pessoal, no dia 28 e 29, se eu não me engano, de janeiro, né? E pode acontecer mais um aumento da taxa de juros, tá? A gente tem que já ficar preparado para isso. Mais um aumento da taxa Selic. Olha, são em momentos como esse que eu gosto sempre de relembrar aquela famosa frase do Warren Buffett, né? Compre ao som dos canhões. Infelizmente, quando os canhões estão, né? A gente ouve o som dos canhões por aí, é quando justamente as pessoas ficam com medo, né? E claro, não sem motivo. A gente está vendo, obviamente, todo um cenário macroeconômico se deteriorando, aí tudo indica, pelo menos para 2025, e o mercado financeiro tende a antecipar esses movimentos, né? Então, nestes momentos mais turbulentos, o que acontece? Uma oportunidade ímpar para o investidor que pensa a longo prazo. Mas, claro, a bolsa é para todos, mas nem todos são para a bolsa. Então, o ideal é que primeiro você conheça muito bem o seu perfil de investidor, entenda o quanto do seu portfólio de fato você pode colocar na bolsa, porque daí você mitiga um dos maiores erros dos investidores, que é vender justamente por um motivo de necessidade, quando eles deveriam estar comprando, né? O que ela acabou de falar é muito importante. Quando as ações estão caindo, é que realmente você percebe o seu perfil de investidor. Você tem estômago para aguentar as quedas das ações? O investidor de longo prazo focado em dividendos, ele prefere esse momento, né? Eu, particularmente, estou gostando muito desse momento, onde a gente pode comprar bons ativos a bons preços, né? E você acaba aumentando a quantidade de ações que você tem na carteira e com isso vai recebendo mais dividendos, cada vez mais dividendos. Vai acelerando o seu processo de liberdade financeira, né? Vai encurtando o tempo. Outro ponto importante é que para começar a investir em ações, o ideal, pessoal, é você fazer uma reserva de emergência para que em alguns momentos, né, se você tiver algum aperto financeiro, você use a sua reserva de emergência e evite vender as suas ações, vender os seus ativos, porque
a lei de Murphy, né? No momento que você passa por algum aperto financeiro, você vai olhar para as suas ações, vai querer vender as suas ações, e é nesse momento, justamente, que a bolsa vai estar embaixo e você vai vender as suas ações no prejuízo. Lembrando que a gente olha muito para as ações como um projeto previdenciário, nada mais é do que você comprar, se tornar sócio de boas empresas, cotadas a bons preços, que paguem bons dividendos. É difícil você encontrar um cenário em que você tenha todas essas características juntas, e essa, na verdade, é uma boa janela, né? Exatamente. Eu sempre gosto de brincar que o seu investimento em ações, ele começa na sua reserva de emergência, né? Você tendo esse colchão de liquidez que te traz uma certa segurança no curto prazo, você mitiga esse erro de ter que vender as suas ações a qualquer preço no momento como esse em que você deveria estar comprando, né? Então, se te sobra, por exemplo, no final do mês, R$ 100 só para você colocar em ações, faça isso com esses R$ 100, não se exponha excessivamente além do que o seu perfil de risco tolera, além do que o seu perfil de risco suporta, né? Então, de novo, dá para você ser conservador, mesmo em um mercado considerado de risco. Falando de dividendos e yields, vocês têm alguma projeção para 2025? Tem como antecipar algo para a gente? Dividend yield, geralmente as pessoas do mercado financeiro chamam de dividend yield, né? Olha, acho que eu posso falar de uma empresa que é, vamos dizer assim, play safe, se você está começando na Bolsa agora para 2025. Eu diria que a BB Seguridade, eu ia falar Banco do Brasil, mas Banco do Brasil pode ser que quem não tem um pouco mais de estômago, né, para ver as oscilações diárias aí na tela. Então eu iria talvez de BB Seguridade, que é uma empresa, como o nome sugere, né, uma empresa de seguros, também líder aí no segmento rural, mas tem também toda a divisão de capitalização, de previdências. Então o setor de seguros, ele funciona como um pêndulo, né? Quando a atividade econômica vai muito bem, é um setor que tende a ganhar com a expansão de emissão de prêmios, e quando a economia está um pouco mais atravancada, né? Quando as coisas estão um pouquinho mais difíceis na macroeconomia e a taxa Selic está um pouco mais alta, também é uma empresa que se beneficia não nos prêmios, mas sim no seu grande fluxo de caixa que é ali armazenado, né? Então isso tende a gerar maiores receitas financeiras, né? Então são empresas extremamente resilientes, empresas boas, pagadoras de dividendo, e a BB Seguridade especificamente a gente projeta aí para 2025 um dividend yield real aí de 9,5%. Lembrando que a BB Seguridade, pessoal, já anunciou quanto ela pode pagar em fevereiro agora, fevereiro ou início de março, né? Mais ou menos 4,4 bilhões. Isso vai dar mais ou menos R$ 2,27, R$ 2,28, podendo até aumentar um pouco, né? Porque ela deixa o dinheiro ali rendendo numa taxa Selic até pagar os dividendos para os seus acionistas. E esse ano de 2025 parece ser um ano muito interessante para as seguradoras, né? BB Seguridade, Caixa Seguridade. E recentemente eu fiz um vídeo, pessoal, vou deixar aqui na descrição, falando sobre a BB Seguridade e Banco do Brasil. Quem pode pagar mais dentro desse ano de 2025? E a gente fala muito sobre a BB Seguridade, tá? Dá uma olhadinha lá que tá bem bacana esse vídeo também. Aproveito para te perguntar com relação também ao índice de utilidades da Bolsa, porque a gente está acompanhando de modo geral o Ibovespa que tem sofrido, principalmente nessas últimas semanas, não tem sido fácil para conseguir se manter ali nos 122 pontos, lembrando que a gente já teve épocas de 128 mil pontos, agora a gente está no 121 mil, a gente bateu hoje inclusive no 120 mil, muito próximo dos 119 mil. Como avaliar se as empresas desse índice estão caras ou não? Olha, interessante essa pergunta, eu vou até te confidenciar uma coisa. Claro, o Ibovespa ele é o nosso índice de referência, mas se você for destrinchar ali as empresas que mais impactam o índice, a gente pode dizer que são 10 ações, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Vale são praticamente as grandes responsáveis aí pela oscilação do Ibovespa. Então, é uma concentração muito grande em poucos ativos, né? E é por isso que a gente não presta muita atenção no índice Ibovespa. Nós que investimos para dividendo, né? Eu vou além, para quem quer ter uma carteira previdenciária para longo prazo, a gente olha para os projetos especificamente. Então, como eu disse anteriormente, o nosso crivo mínimo, né? O nosso retorno mínimo exigido em proventos real é de 6% ao ano em dividendo. Tendo essa métrica em mente, basta que você calcule, né? Isso, inclusive, a nossa plataforma já calcula automaticamente lá no AGF. O que a gente faz? É a métrica do preço teto. Nós pegamos a média do dividendo pago por ação nos últimos 6 anos, dividido por esses 6%, e essa fórmula nos dá individualmente para cada uma dessas empresas o preço teto. O que é o preço teto? É a margem de segurança. É o máximo que você poderia pagar por esses ativos, dado esse 6% mínimo exigido pelo acionista. 2 pontos que ela falou aqui também
são muito importantes, né? Primeiro que o índice Bovespa talvez não retrate o que é a sua carteira de investimentos, né? Porque é um índice pautado em ali 5 ações, né? Como ela mencionou. Então, talvez não retrate o que é a sua carteira de investimentos hoje. Outro ponto que ela menciona, né? Que é essa métrica de 6% baseada nos últimos 6 anos, né? Na média, é a métrica do preço teto médio. É uma métrica que eu particularmente não gosto muito, né? Porque o passado da empresa não significa que ela vai continuar pagando os mesmos valores daqui para frente, né? Então, eu prefiro olhar para as projeções de dividendos e é isso que a gente faz aqui na nossa parte de membros, né? Na nossa planilha de membros. A gente faz umas projeções de lucro líquido para a empresa e aí sim a gente consegue saber mais ou menos quanto a empresa pode pagar de dividendos, que eu acho que é uma forma mais ajustada de você encontrar um preço teto, né, uma métrica ali até onde você pode comprar as ações das empresas. Se você tivesse que escolher, por exemplo, investir em uma ação, e aí eu falo mais com a Luísa investidora mesmo, diante desse cenário, essa perspectiva que está muito complicada, você teria uma indicação diante desse cenário que é tão assustador aí para 2025? Olha, não que isso seja uma recomendação de compra ou que eu recomendo é que você só tenha uma empresa na sua carteira. É bom fazer esse disclaimer, mas aí a Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia, foi uma que entregou 9,59% de yield na mediana dos últimos 6 anos e entregou um retorno total ao acionista nesse período de 176%, né? Quer dizer, isso supera com folga o CDI e o Ibovespa também deste mesmo período de comparação. Além disso, né, é uma empresa com todas aquelas características que eu comentei. Ela tem a sua RAP, que é a receita anual permitida corrigida tanto por IPCA quanto por IGPM, ou seja, tem alguma cobertura, inclusive, de dólar do efeito inflacionário que possa vir aí do câmbio. Você tem contratos de longuíssimo prazo, de 20 a 30 anos. A Taesa, sendo uma empresa transmissora de energia, ela atua nesse segmento que é conhecido no mercado como filé do setor de energia, porque ele independe da inadimplência, por exemplo, ou do volume de energia gerada. Se eu tivesse que começar em 2025, aí se eu tivesse que aconselhar algum amigo, né, eu acho que eu começaria pela Taesa por todas essas características e por ser uma ação bem mais defensiva, né, que não segue esse grande eletrocardiograma que é o Ibovespa. E a Taesa, pessoal, ela está bem alavancada atualmente, né, com uma dívida líquida sobre EBITDA de 4 vezes. Muitas das suas receitas, das suas RAPs, né, que são receitas anuais permitidas, termina ali em 2030, 2031. Então, a empresa precisa ganhar alguns leilões, né, de forma ali cirúrgica, alguns leilões que realmente vão trazer boa rentabilidade para ela repor essas receitas. Então, a empresa precisa se alavancar um pouco mais, fazer novos projetos, ganhar novos leilões, né? Investir bastante em reforços e melhorias para cobrir essas receitas lá na frente. E com isso, a empresa também precisa controlar ali sua alavancagem e pagar dividendos. Horas faz diferença mesmo. Luísa Barsi, sócia fundadora do AGF, muitíssimo obrigada, viu, pela participação aqui no CNN Money. Volte sempre. Obrigada e em 2025 de muitos dividendos para todos vocês. Bom, pessoal, o nosso React termina por aqui. Eu acho que foi uma bela de uma entrevista aí com a Luísa Barsi. Vários pontos interessantes, né? Com certeza enriquecedor para os investidores, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Junto, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.